Uau, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Se você na tua casa, nós aqui, uma vez mais no templo da comunidade evangélica Shalom, mas ao passo que estamos aqui, estamos aí também. Ao passo que você está aí na tua casa, tu também está aqui, porque o que nos une nesta noite, não o que está aqui, mas o que está no âmbito celestial, que é a presença magnífica e onipresente do Todo-Poderoso, que ao mesmo tempo Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está aí com você nesse ambiente de adoração. Amém, queridos? Vamos adorar, vamos exaltar o Senhor com a nossa oração. Deus, eu te exalto, eu te magnifico, eu te glorifico. Deus, eu te bendigo, porque uma noite mais, não da maneira que nós certamente queríamos, mas da maneira que é propício para o momento, da maneira que é permissiva para o momento, da maneira que nós nos adequamos para o momento, da maneira em que nós entendemos para o momento. E o que temos que entender é que a adoração, ela não pode parar, não deve parar. E nesse momento nós nos reunimos uma vez mais, nos reunimos, ó Deus, nas lives, nos reunimos, ó Deus, conectado neste momento pela internet. Nós nos reunimos com teus filhos. É verdade que nós aqui no templo da comunidade evangélica Shalom e os teus filhos nos seus lares, mas nesse momento estabelecemos no mundo espiritual um altar de adoração para o Senhor, um altar de adoração, sabendo que o Senhor está aqui e está inundando nesta hora o lar dos teus filhos também. Em nome de Jesus, ó Deus, receba a nossa adoração, nosso louvor, receba o nosso culto nesta noite de domingo, uma vez mais, ó Deus, no nome de Jesus. Visita os lares, ó passo desses lares, visita também os internautas que irão passar por essa live, quando estiverem surfando, ó Deus, nas redes sociais, que o teu Espírito possa tocar a alma, possa tocar o ser e o coração, em nome de Jesus, usando, ó Deus, as mídias sociais, usando a internet, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor inunda os corações, inunda de esperança, de alegria, renovo, e em especial inunda com a salvação, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Pedimos ao Senhor que receba a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão por tudo, porque sabemos que o Senhor esteve, está e estará no controle de tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. E graças ao Eterno. Como é bom adorar a esse Deus. Esse Deus que suportou tentações, provações, açoites por mim e por você. E melhor do que isso, Ele nos deixa com a certeza de que nós também suportaríamos e venceríamos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder.
transformar pedras em pães para provar, e no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o meu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai chegar ao fim, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai. Se adorar é o que sustenta-me de pé, não vou temer a guerra. Te louvarei, te louvarei as tentações, sou eterno, pela posso não ver o amanhã,
acalmava o espírito imundo da vida de Saul. Ao som dos instrumentos, ao som da melodia da guitarra, ao som da melodia do teclado, ao som da batida da bateria, eu profetizo que espíritos serão acalmados na tua casa. Eu profetizo que espíritos serão acalmados na tua casa, na tua família. Eu profetizo que a glória de Deus, que a glória de Deus, que a glória de Deus invada a tua casa. Sinta a presença manifesta do Espírito Santo na tua casa. Sinta a presença manifesta do Espírito Santo no teu lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau, que presença, que alegria na alma, que gozo. Pastor Charles, eu estava aqui adorando e refletindo. Eu vou dizer uma coisa: Ministério de Louvor tem a ceia do céu, né? Tem a ceia do céu, incrível. Tem a ceia do céu, mas sabe o que é isso? Quando se prontifica a se esquecer. Estava aqui, eu começava a chorar, a meditar, que a gente não está preocupado com o tamanho de curtidas, quantidade de público que vai estar online. Estamos preocupados em que essa glória que estamos atraindo aqui, e eu tenho certeza que você também que está aí atraindo na tua casa, ela possa alcançar o máximo de pessoas, no nome de Jesus, e o nome dele possa ser exaltado. Essa quer orar a Deus, tributando a Ele a gratidão pela sua vida, a gratidão por esses 9 anos da comunidade evangélica Shalom, tributando a Deus por ainda aquilo que ainda virá, Cristo. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus, eu quero ser muito grato ao Senhor. Eu quero te enaltecer, te glorificar, te bendizer por esse projeto, ó Deus, por essa casa, por esse ministério que o Senhor colocou no nosso coração. Parecia loucura, parecia, Deus, impossível, mas o Senhor, quando o Senhor diz que o projeto é do Senhor, que a igreja é do Senhor, verdadeiramente nós vivemos isso. Essa casa é do Senhor. Esta oração de gratidão, juntamente com teus filhos e filhas, aqueles que foram, aqueles que estão e aqueles que há de vir, que o Senhor possa abastar a todos, porque eu não posso retribuir, mas eu peço ao Senhor que o Senhor retribua 1 milhão de vezes mais toda sorte de bênçãos na vida daqueles que foram, daqueles que deixaram legado aqui, daqueles, ó Deus, que estão aqui, que estão plantando e produzindo legado que deixaremos para a posteridade, e aqueles que ainda virão para deixar o legado de aprendizado, de crescimento, de agregar, ó Deus, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor e tributamos ao Senhor nossa gratidão, nosso louvor, nossa honra, em nome de Jesus. Tudo ao Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus. Ele tem me dado algumas coisas para compartilhar que parece loucura, mas é um tempo onde nós olhamos a nossa realidade e nós temos entendido que a nossa realidade contrasta com aquilo que nós conseguimos ver, e é a mais pura realidade. Eu tenho um texto que Deus colocou primeiro ao meu coração, depois eu vou compartilhar o outro. Você não pode perder não, fica tranquilo. O texto que eu quero compartilhar de cara com você é o texto de Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela vida do Pablito. Você só ouve, mas você não vê. Está ouvindo esse som aí, essa melodia que está chegando aí. Eu queria, se eu pudesse, eu ia te filmar.
Só para você entender, que você que vem aqui já na sua mente já te trouxe aqui para o templo. Já te trouxe. Já viu, já forma a coisa, já viu o semblante do Pablo aí. Então você viu. Então, só para a gente não perder o costume, para você entender que você está em casa, mas o ambiente estabelecido aqui, um ambiente eclesiástico. É o momento de nós estarmos em igreja. Então, queridos, eu quero compartilhar esse texto com você, o texto de Marcos capítulo 4 e o versículo de número 35 em diante. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que diz: naquele dia, quando era tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade, vou repetir, se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, as ondas batiam, vou repetir, dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Mas o texto-chave desse sermão é o 40, que ele diz: então lhe perguntou, 40, o versículo 40 e 41, então lhe perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Aí o 41 é a chave. O 41 vai dizer: encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Segure aí, versículo 41, deixa ele aí ligado. E eu quero tentar aqui em 2 horas e 59 minutos, não mais que isso, tentar compartilhar aqui o texto da Bíblia Sagrada que Deus colocara no coração. Quinta-feira eu fui muito agraciado, abastado com aquele sermão do pastor Alex Chaves. Que sermãozaço, pregou demais, que sermão. E por isso que eu digo que esse tempo é um tempo que Deus está nos alimentando de uma tal maneira que só não entende, não pega quem não quer. Seja na hora do louvor, onde traz o quebrantamento, onde eu sempre digo que os tangedores, na cultura judaica, na cultura das guerras de Israel, eles eram sempre os primeiros a entrarem na linha de frente. Eles eram os primeiros a entrarem na linha de frente, os primeiros a ir para a guerra, para depois os guerreiros de braçais, os guerreiros de ferramentas, os guerreiros de instrumentos de ataque, é que depois entravam. Por quê? Porque primeiro eles colocavam o Senhor dos Exércitos na frente, tributando a ele a adoração, para depois guerrear a guerra com as nossas mãos. Mas primeiro ele ia na frente, preparando o caminho. E dentro desse contexto, Deus, essa madrugada, ele ministrava o meu coração por demais. E eu não aguentei dormir, li esse texto, li todas as versões possíveis das Bíblias em que eu tenho alcance e a internet também nos dá alcance. Eu li todas as versões e todas as versões culminavam sempre com esse adendo. E o que mais ministrava ao meu coração é entender que esse tempo tem nos mostrado que nós andamos com Jesus,
Nós vemos os milagres que Jesus ele faz. Nós vemos o poder que Jesus tem, mas nós não conhecemos como deveríamos conhecer quando estamos no meio da turbulência. E aonde ele ministrava isso ao meu coração, porque meu coração ele andava aflito em determinado momento. Andava aflito porque é uma preocupação. Eu tenho falado com os pastores, aonde tem duas vertentes, pastor Charles. As duas vertentes que nós olhamos nesse momento, uma é: o povo pode se acostumar a cultuar via online e não pela comodidade de casa, e não ter o ânimo, força para retornar, ou a saudade que consome a vontade de estar em coinonia no templo, ela vai te consumir para que você esteja aqui. São duas vertentes. Agora quem vai decidir o que vai fazer com ela é você. E eu tenho certeza que uma coisa eu falo, pela primeira vez eu falei aqui antes de iniciar o culto, que pela primeira vez desde que entrou a pandemia, eu cultuei em casa, fiquei em casa para que a pastora viesse, e eu fiquei com o pequeno Nicolas e a minha filha Stephanie. E a primeira vez que eu fiquei, eu vou dizer sinceramente, pastor Charles, eu não gostei da experiência não. É boa, é muito boa, mas não tem coisa melhor do que estar aqui não. Não tem não. Sinceramente, isso é meu sentimento. Eu não sei se foi o sentimento de adorador ou se foi o sentimento de pastor, mas foi o meu sentimento, porque o altar, o ambiente de adoração, a coinonia, a comunhão é a nossa vida. Então eu sinceramente, depende do que você vai fazer. Mas quando eu peguei esse texto, Deus ministrando ao meu coração, e quando eu vi que falava de mar, de barco, e Ele ministrando ao nosso coração, eu fui procurar um pouco saber o que simbolizava esse mar. Eu peguei pelo menos só mar, não peguei vento, mas peguei o mar. O mar na Bíblia e na vida significa dificuldades, adversidades, momentos difíceis. Segundo o dicionário de símbolos, eu peguei o dicionário não Aurélio, peguei o de símbolo, o mar simboliza a dinâmica da vida, os nascimentos, as transformações, a morte, os renascimentos, o movimento das ondas do mar, que sabe que vai e vem, simboliza o estado transitório da vida, que ontem estávamos bem, ontem estávamos na nossa rotina normal, ontem que eu digo é um tempo não muito distante, tá? Usando a figura de linguagem, nós estávamos todos na nossa rotina e correrias do dia a dia, estávamos bem, e hoje estamos como? Estamos enclausurados, confinados, junto com nossas famílias. Não deixa de ser um tempo precioso, mas você vê como as coisas mudam. Então as ondas do mar, elas demonstram um estado transitório da vida, um estado transitório, a ambivalência entre a realidade e as possibilidades de realidade, ou seja, a realidade nossa e as possibilidades da realidade, a cura que nós esperamos que aconteça. Então nós temos a possibilidade e as possibilidades da realidade. Então nós temos que mar, ele vai nos mostrar que representa também a incerteza, a dúvida, a indecisão, podendo levar tanto ao bem como ao mal. Por isso o mar simboliza tanto a vida como a morte. Esse é o mar. Pode reparar que uma coisa o Espírito ministrava e me levava, interessante. Os maiores nadadores acham que conhecem o mar, e às vezes quando vão desafiar o mar os engole. Por quê? Ele é traiçoeiro. Eu estava acompanhando, eu esqueci o nome dele, que ele brincava no mar, brincava com os animais, brincava com os peixes, e era um perigo, especialmente as arraias. Um belo dia ele dominava o mar, e essa arraia deu uma ferroada nele, e ele acabou vindo a óbito. Já tinha anos.
O mar, ele tem essa ambivalência que nos faz ver muitas coisas. Jesus, ele estava nesse contexto aqui, ele estava atravessando, ele estava como sempre no seu ministério, ele estava sempre pregando o evangelho, independente do seu tempo ou do que ele estava passando. Ele estava atravessando o lago da Galileia, tá? Para você entender, ele estava atravessando o lago da Galileia, saindo de Cafarnaum, indo para Gadara. Ele estava nesse percurso, ele dormia, estava cansado, porque Jesus, ele 100% homem, ele 100% Deus. Como homem, ele estava cansado e precisava descansar. Como Deus, ele sabia que poderia dormir independente das condições do mar, porque ele sabia que quando ele desse a palavra, ele era Deus, ao vento e o mar lhe obedecia. Como homem, o mar poderia estar revolto, que não atrapalhava o seu momento de paz, de que diz a palavra que ele mesmo inspirou os profetas escreverem, que diz no salmista: em paz eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então esse tempo é um tempo que nós entendemos que ainda que o mar esteja revolto, Jesus como homem, ele estava dormindo, mas como homem que ele estava dormindo, ao passo que como Deus, ele sabia que o mar e o vento estava sob o seu controle. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer, já abrindo esse adendo, para lhe mostrar claramente dentro da palavra que aqui está, que independente da situação que nos norteia, nos rodeia, e que os jornais, os telejornais, as mídias, que a internet nos bombardeia com notícias negativas, eu quero dizer para você uma coisa: em paz você deita e dorme, porque como homem tu se assusta, como mulher tu fica com medo, como homem você fica com medo, como homem, ser humano, você se assusta e você não entende o momento. Mas agora, entendendo em quem você serve, acreditando na palavra que nós liberamos aqui para você, você pode deitar em paz e descansar, porque quem te faz habitar em segurança é Jesus de Nazaré. Aleluia! Então Jesus, ele estava cansado. Por quê? Porque ele tinha feito muitos milagres em Cafarnaum. Ele saiu, ele estava atravessando o lago da Galileia e saindo de Cafarnaum, indo para Gadara. Ele dormia, estava cansado, porque naquele mesmo dia ele havia curado um monte de gente. Naquele dia, Jesus, como homem e como Deus, ele entendia a autoridade como homem que ele tinha, e como Deus, ele impetrava essa autoridade e dizia: seja curado em nome de Jesus. Tem cura na tua casa, tem cura para você, tem libertação para você. Aleluia. A tempestade era típica daquela região. Os pescadores entraram em desespero. Assim que a tempestade começou, acordaram Jesus e ele fez o mar se acalmar. Mas às vezes somos como os discípulos no meio de muitas provações. Esqueceram quem estava com eles, guiando o barco, e eu posso denominar o barco chamado vida. No meio dessa turbulência, meus levitas, adoradores, às vezes nos esquecemos quem está no controle e guiando o nosso barco chamado vida. A tempestade, ela se levanta e se levanta em qualquer momento. Assim como eles, muitas das vezes, também eu e você. Como durante a nossa caminhada cristã, enfrentamos diversas provações. Muitas. Por isso veio trabalhando na minha mente. Eu fui escrevendo no celular mesmo, lendo, escrevendo. Por quê? Porque veio um misto de sentimento com o aniversário da igreja. Quantas coisas nós passamos, quantas coisas de bênção para nossas vidas.
porque tudo é providência e controle de Deus, de bênção. Mas na nossa caminhada, muitas coisas nós passamos, eu e você, como os discípulos, nós passamos por muitas provações, as tempestades da vida, as tempestades em nossas vidas, é o que não faltam. Quem de nós nunca passou por uma tempestade? E a minha pergunta para mim e para você: quem de nós nunca passamos por uma tempestade? Quem de nós nunca passamos por uma tempestade? A tempestade, as tempestades, eu digo, qualifico aqui: tempestades externas, tempestades internas, tempestades secas, tempestades molhadas, tempestades barulhentas, tempestades silenciosas. Tem gente que não fala nada, mas dentro está um vulcão em erupção. Essas são as tempestades silenciosas que ninguém vê, mas dentro de você só você sabe como é que você está. Ninguém está te vendo, mas dentro de você só você sabe. Então as tempestades, elas podem ser externas, visíveis, todo mundo vê. As internas, invisíveis, que ninguém vê, ela é só sua. Pode ser tempestade seca, tempestade molhada, tempestade barulhenta, que causa um redevu terrível, e tempestades silenciosas. Mas todos nós passamos por algum tipo de tempestade. A agitação também não nos falta, tanto que poucas vezes pensamos que Jesus está ausente, longe, não nos ouve, está de férias, ou até mesmo pensam como os discípulos, que ele estava dormindo, e neste caso, nesses textos, de fato ele estava dormindo. Quantos de nós, hein, nega? Quantos de nós, Mariana, Ciro, estou Charles, quantos de nós, às vezes não pensamos que Deus não está nos ouvindo? Quantos de nós já não perguntamos muitas vezes: Deus, por quê? Por quê? E a resposta de Deus era assim, ó. Não é isso? Quantas vezes, quantas tempestades nós passamos, nós encaramos, quantas agitações, e às vezes nós pensamos como os discípulos, até porque temos que entender. Olha só, pega isso aí, olha o que Deus ministrou. Até porque temos que entender que a presença de Jesus não indica que não haverá um mar bravo e vento forte em nosso trajeto ou percurso, mas a presença de Jesus não impedirá o barco também não impedirá de entrar água. Vou repetir: a presença de Jesus não indica que não haverá mar bravo e nem vento forte, e muito menos impedirá o barco de entrar água. Mas fique tranquilo, que a presença de Jesus é como eu vejo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 17 e 18. Vou repetir para que você possa ter tempo de anotar, ou pegar a tua Bíblia e ler comigo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18, onde Paulo afirma: pois o nosso sofrimento, preste bem atenção nisso, pois o nosso sofrimento, leves e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eu vou repetir o 17 para você entender. Pois quando você começa a indagar que Jesus não está te escutando, quando você começa a rememorar quantas tempestades eu passei, aí eu vou te mostrar o que Deus, Ele está te mostrando, Ele me mostrou, e o que quer te mostrar agora. Pois os nossos sofrimentos, agora leves e momentâneos, porque é passageiro, momentâneo, estão produzindo o que? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses problemas. Assim, versículo 18, assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, não é tempo, não é eterno, mas o que não se vê, ele é eterno. Louvado seja Deus, que você possa entender. Quando Paulo verbaliza isso, ele
está dizendo, na tua vida não é porque Jesus está na tua casa que não vai ter tempestade, não é porque Jesus está na minha vida que não vai ter vento forte, não é porque Jesus está na minha casa que a doença não vai entrar. Mas uma coisa eu te digo, que é melhor ter Jesus dormindo em silêncio no nosso barco, porque ele estando no barco é a garantia de serenidade e dizer, posso estar na tempestade, pode o barco estar entrando água, o vento está forte, mas eu não vou morrer, porque Jesus, ele está no barco. Ei, internautas, ei, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Deus ministrou nessa madrugada forte. Deus opera em nossas vidas para desenvolver o nosso caráter, nos moldar e aperfeiçoar. Pega a visão aí, pega a senha. É assim? Vou fazer igual o pastor Marcos. Pega aí a caixa preta, aproveita que ela está aberta. Pega a caixa preta, que aproveita que ela está aberta. Deus opera em nossas vidas para desenvolver. Por isso que ele fala que é transitório. Por isso que ele fala que o momento está produzindo. Produzindo o quê? Um momento de comunhão. Produzindo o quê? Um momento de você realinhar, readequar, reorientar a tua rota. E entender que é passageiro, é transitório, e que esse momento está produzindo algo. Você vai sair muito mais forte dessa tempestade chamada corona do que você entrou. Vai. Então ele o quê? Ele opera em nossas vidas para desenvolver o nosso caráter, nos moldar e aperfeiçoar. Faltava-lhes o que então? Quando eles entenderam, o desespero bateu, eles correram lá. Não te importa, não é assim que a gente vai para Deus às vezes? Pô, tu não está vendo, eu não? Sou dizimista fiel, sou ofertante, eu subo o monte, eu oro. Tu não está me vendo não? Tu não me responde? Eles foram para Jesus e falaram isso para Jesus assim: não te importas que morramos? Ou seja, tu não está vendo a tempestade? Tu não está vendo a água entrando no barco? Nós vamos morrer. Mas eles esqueceram da palavra que foi lançada lá no início: passemos para o outro lado. Quem garante o processo da travessia não é o ambiente. Quem garante o processo da travessia não é as condições climáticas. Quem garante o processo da travessia não é a distância. Quem garante o processo da travessia é quem está no barco, ainda que esteja dormindo. Sabe por quê? Porque a marca, eu disse isso aqui, a marca que estava nos umbrais e na verga da porta era do sangue, certo? Como a Páscoa, Pessaquê, passar por cima. A marca que estava lá era a marca do sangue, mas melhor, a marca era só a marca. O sangue só estava na porta porque o cordeiro estava dentro. Se o cordeiro está dentro, certamente o sangue está do lado de fora. E a marca do sangue, a autoridade está dizendo: aqui você não entra porque é selado. E se entrar, vai dar de cara com o cordeiro que está lá dentro. Por isso, Jesus no barco. Faltava ali o que então? Confiança para entender que a presença de Jesus, mesmo que silenciosa, é quem pode manter a estabilidade e a segurança do barco. Rapaz, por isso que Paulo disse lá: você não pode ir pelo que você vê, porque o que você vê é transitório e passageiro. Você não vai, embora você está vendo a pandemia agora, o caos, todo mundo assustado, não vai pelo que vê, você vai pela fé, porque está produzindo em você um tempo glorioso para a tua vida. Faltava o quê? Eles faltavam confiança para entender que a presença de Jesus, mesmo que silenciosa, é quem pode manter a estabilidade e segurança do barco. Pois o medo que nos domina e não conseguimos controlar é a falta de confiança e de conhecer quem está no barco. Pelo que eu vejo aqui do diácono Jonathan, eles andavam com Jesus.
mas ainda de fato não conheciam Jesus. Andar com ele é uma coisa, pastor Charles. Conhecer ele é outra. Andar com Jesus é uma coisa, conhecer ele é outra. Pois o medo que nos domina e não conseguimos controlar é a falta de confiança e de conhecer quem está no barco. Até porque, já vou para a Bíblia, eu não quero dar para você aquilo que Deus me deu com as minhas palavras, eu quero dar com as palavras dele. Salmos de número 121, na versão da NVI, 121, no versos 3 e 4, vai dizer, olha só, até porque ele irá dizer que o nosso Deus não dorme e nem cochila. Aí ele vai dizer, ele, o seu protetor, ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Verso 4, o protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Entende isso? Você que está ligado aí na tua casa agora, você que está aí, o protetor da tua casa, o protetor da tua vida, o protetor da tua família, ele nunca dorme, nunca cochila, ainda que os teus olhos pareçam que ele está dormindo. Paulo disse, não vá pelo que vê, não vá pelo que vê. Jesus estava dormindo e os discípulos acharam que pelo fato dele estar dormindo, eles iriam morrer no meio da tempestade. Eles estavam estranhando a calma de Jesus. Ele é o evangelista da vida. Eles estavam estranhando a calma de Jesus, seu silêncio durante toda a tempestade, mas ele não iria deixar de agir. Sabe por que ele não ia deixar de agir? Eu vou para a Bíblia de novo. Isaías capítulo 8, versículo 17. Anota aí, Isaías capítulo 8, versículo 17, que diz: ele escondeu do seu povo, mas eu confio, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Deus age por mais que você, ele age mais que para você ele esteja aparecendo em silêncio, ele está agindo. Ele está dizendo o que? Pastor, ainda que você não está vendo nada, você pode ter certeza, continue entendendo que ele está agindo. Por quê? Porque ele escondeu o seu rosto do seu povo, mas eu confio, independente do mar revolto, mas eu confio, independente do vento forte, mas eu confio, independente do mar, da água está entrando no mar, mas eu confio, e nele ponho a minha esperança. A minha esperança não está no presidente da república, embora eu olhe para a vida dele, para ele tomar as ações corretas. A minha esperança não está no governador, embora eu também olhe por ele, para ele tomar as ações corretas. A minha esperança não está no meu prefeito, embora esta igreja está orando por ele, para ele tomar as atitudes corretas. A minha esperança está em Jesus de Nazaré. Oh, aleluia! A minha, a sua, nossa esperança está em Jesus. Por quê? Porque independente da tempestade, nele eu confio. Nele eu confio. E eu resumo dizendo: qual é o meu pedido? O meu pedido nesta noite para minha e para a sua vida é que ele nos permita enxergar o tempo de calmaria. Depois da tempestade vem a bonança. Mas eu quero fechar com um texto-chave. O texto-chave vai dizer: e encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este? Talvez nesse tempo de tempestade, Jesus ele estava vindo de Cafarnaum. Os discípulos viram, presenciaram grandes milagres, grandes milagres, grandes milagres, grandes milagres.
Ele estava exausto, cansado, deitou-se e dormiu. Mas a palavra foi liberada: passemos. E quando ele estava, depois que o desespero bateu, chamaram Jesus, vem. Jesus olha para eles e fala para eles claramente no versículo 41. Versículo 40. Então ele perguntou: por que sois assim? A minha pergunta para você nesse tempo, de fato, passei a mensagem de esperança para você, de força, de ânimo, e entender que a sua fé, a sua esperança, a sua força tem que estar em Cristo. Mas é interessante te mostrar aqui que Jesus pergunta para ele: por que sois assim, tímidos? Porque ainda não tendes fé? Ela pergunta: ainda não tendes fé? E em tempo de grande temor te pergunta: que homem é esse? Eles viram o milagre lá, eles viram tudo que aconteceu e perguntam-se: que homem é este? Nós precisamos nesse tempo conhecer quem é Jesus. O tempo de conhecer quem é Jesus é agora. Não é quando está na bonança, a bonança veio depois, Jesus liberou a palavra. Mas conhecer Jesus é agora. E a minha oração é entender que Ele está decidido a acalmar as tempestades, os ventos e as ondas que assolam e abalam a barca da tua vida, da tua casa, da tua família. Veja o que está escrito em Hebreus 13:5. Deus mesmo disse: nunca, Hebreus 13:5, nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, coragem, alegre-se, Ele está com você. Entregue tudo nas mãos dEle, mas tente entender quem Ele é, para quando Ele operar o milagre, você saber verdadeiramente: Ele era comigo e eu não sabia. É o que diz a palavra da verdade. Ter confiança, e eu fecho aqui, já preparo o louvor. Salmos de número 89 e verso 9. Ter a confiança tu dominas. Olha o que disse, Salmo de número 89, verso 9. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas levantam, tu as fazes aquietar. Aí eu quero deixar para a tua vida, para você entender que a palavra foi liberada para a tua vida, para que você possa entender que esse tempo é um tempo de conhecer o teu Jesus. Esse tempo é um tempo de voltar ao relacionamento com o teu Jesus. Esse tempo é um tempo de você entender quem Ele é, porque independente da tempestade, independente do vento, independente da água está entrando no barco, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque no silêncio dele, Ele está no barco da tua vida, Ele está no barco da tua história, Ele está no barco da tua casa. Então, quando o mar se levanta, Salmos de número 89, verso 9, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Aquieta vento. Jesus está aqui, Jesus está no barco. Deixa Ele inundar e falar na tua vida. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio.
obrigado a Ti pela vida, pelo dia, por essa magna noite, pelos louvores que trouxe, eu tenho certeza, o Seu trono não para essa casa, mas para a terra, para cada local que estava Te adorando nesta noite. Semana de bênção abastada para os Teus filhos e filhas, para nossas famílias, com a blindagem do Teu Espírito Santo, e entendendo que a nossa esperança, o nosso conforto e o nosso consolo está no Senhor, com a esperança de entender que o Senhor jamais vai fazer essa pergunta, ou nós vamos fazer essa pergunta para os nossos: quem é este homem? Porque nós temos a convicção de quem Ele é Jesus, e sei que tudo está no Seu controle, e tudo sob o Seu comando e sobre Suas ordens, se não pela vontade, eu sei que é perfeita e agradável. Eu sei que esse vírus não é vontade, porque a Sua vontade é perfeita e agradável. É permissão, a permissividade é uma coisa e a vontade é outra. Então é Sua permissão, é sinal que eu sei que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, nossa gratidão, devoção e amor por esse culto dessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vida do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém.